pecado, de todo erro. Há uma lei que existe nele que se aplica em nós, e nós somos transformados por essa lei que é Cristo, que derrama a sua graça todos os dias nas nossas vidas e nos traz a mudança e a transformação. Eu gostaria de estar lendo com você no livro de Apocalipse, capítulo 1, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, começar a leitura no versículo 9. E diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus, e pelo testemunha de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que me dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pergana, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que fui vivo, e eu vivo fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Até aqui. Curva a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da sua presença para ministrar a sua palavra e escutar aquilo que o seu coração tem para falar conosco. Peço que o teu Espírito Santo, Deus, direcione esta palavra, que os nossos corações, Pai, venham ser abertos agora para ser preenchido pela sua palavra. Senhor Deus, eu peço no nome do teu Filho Jesus Cristo, tudo aquilo que venha, Senhor Deus, tirar o foco do teu Filho de entender esta palavra, de entender aquilo que o Senhor tem confiado para passar, Senhor, para a igreja, para nós. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha repreender em nome do teu Filho Jesus Cristo. Sabemos, Deus, que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e nós precisamos e necessitamos dela todos os dias. Pai, que a sua presença seja real sobre este lugar, e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade. Isso é o que eu te peço, Jesus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Quando nós começamos o texto, nós vamos ver João dizendo: Eu, João, o vosso irmão na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Para quem não conhece, eu vou explicar bem rapidinho porque é bem conhecido. João, ele é aquele cara que disse que ele era o discípulo mais amado de Cristo, o discípulo amado. João também é aquele cara que deitou no peito de Jesus. E João é aquele conhecido por todo mundo como discípulo do amor, o que mais falava de amor. Se você for ler as passagens que João escreveu, ele vai estar sempre falando de amor, né, pastor? Amar ao próximo, sempre. Esse é João, o cara do amor. Grava isso, o cara do amor. Ele vai continuar o texto dizendo: Estava eu na ilha de Pátimos. E eu vou te explicar rapidinho o que é essa ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era como se fosse uma prisão, uma prisão de pena máxima, né? É assim que se diz? É isso mesmo? Pena máxima, né? É isso? A prisão de segurança máxima, desculpa. Segurança máxima. E ele estava ali naquele lugar. Ele estava ali nesse lugar. Ele estava preso na ilha de Pátimos.
eu estudando um pouquinho também sobre a ilha de Patmos, eu vi que a ilha de Patmos era uma ilha muito pequena, muito pequenininha. E eles mandavam as pessoas para lá de maior periculosidade. Joaquim, as pessoas mais perigosas iam para essa ilha. Pessoas que matavam, pessoas que roubavam, pessoas que faziam crueldades. Ela ia para essa ilha. Patmos também significa mortal. Mortal. Por que mortal? Porque quem ia para lá não voltava mais. Morria ali. Ali eles tinham que trabalhar em minas. Ali eles tinham que trabalhar o tempo inteiro, pagando por aqueles erros que eles cometeram, pagando por aquelas falhas que eles cometeram. Só que eu acabei de te dizer que João, ele é o discípulo do amor, e o que ele estava fazendo ali? João, pastor, ele mesmo vai dizer na Bíblia: eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Eu estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. E só nesse trecho Deus falou tanto comigo, eu fiquei tão maravilhado, só nesse pedacinho, como Deus falou comigo. Nós vamos ver os historiadores dizer que naquela época, quem governava era Domiciano. Domiciano, ele governava naquele tempo. E os próprios historiadores vão dizer que Domiciano, ele não era um homem bom. Pastor Domiciano, ele era um homem que ele mesmo se dizia Senhor, ele mesmo se dizia Deus. E isso não está na Bíblia não, mas os próprios historiadores dizem isso. Que ele não era um governo bom. Para você ter uma ideia, Domiciano, ele levantava estátuas para que o povo, aquele que ele governava, se dobrasse perante a estátua, Ednilson, e acendesse incenso. E nós não precisamos ir muito longe para saber que isso era bem verdade naqueles que se achavam grandes, nos reis. Lembra de Nabucodonosor? Por que ele jogou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha dos leões? Dentro da fornalha de fogo ardente? Era por causa disso, porque aqueles caras não se dobraram perante a estátua que ele tinha levantado para mostrar um governo eterno, para mostrar o governo dele poderoso. E Domiciano, ele era mais ou menos dessa forma. Um cara que se achava grande demais, poderoso demais. Agora, Ednilson, imagina João, um cara qualquer, eu aqui da vida, chegando no meio de um povo que Domiciano governava. Talvez um governo, pastor, que escravizava o povo. Talvez um governo que tirava do povo, não dava. Aí chega Aureni, um cara qualquer, e vai dizer assim: ei, eu conheço alguém que dá. Eu conheço alguém que liberta. Eu conheço alguém que transforma. Eu conheço alguém que muda a vida. Eu conheço alguém que muda história. Eu conheço alguém que te dá em dobro tudo aquilo que você perdeu. O que você perdeu. Não é o que você já tem, é o que você perdeu. Talvez alguém chegando assim para João, pastor, e se eu imagino alguém chegando para João e dizendo: ô João, você viu como que está Domiciano? O cara é grande, o cara é poderoso. E João chegando e dizendo assim: eu conheço alguém que é maior. Eu conheço alguém que é muito mais poderoso. Não, mas Domiciano, ele tem todo o dinheiro do povo. Eu conheço alguém que é dono do ouro e da prata. Eu conheço alguém que é dono do céu e da terra. E talvez alguém até duvidando de João e falando: ah, para João, é sério mesmo? E talvez ele falando isso até para o próprio Domiciano. Talvez João olhando para alguém e dizendo: eu conheço alguém tão poderoso que se você olhar para ele, você não aguenta, de tanta glória que tem nele, de tanto poder que existe nele. Agora imagine os discípulos, imagine João, só imagina comigo, para pregar para um povo que estava totalmente corrompido pelo mal, um povo que estava sendo totalmente direcionado pelaquilo que era mal, um povo da natureza caída. Você já imaginou isso? Um povo totalmente cheio de maldade, um povo totalmente cheio de mal dentro dele. Já imaginou, Ednilson, você no meio de um povo desse tendo que falar de alguém que você andou,
Aí alguém, Ednilson, talvez você pregando e vai dizer assim para você: cara, você está pregando sobre alguém que morreu e vocês dizem que ressuscitou? Você está pregando sobre alguém que morreu, ninguém sabe onde está o corpo, ninguém viu. Vocês falam que ressuscitou, porque a mentira era: ressuscitou não, roubaram o corpo. É mentira. Você já imaginou essa situação? Talvez alguém chegou para João, isso eu estou imaginando só para que você entenda a palavra. Talvez alguém chegou para João e disse: ei João, você sabe que você vai morrer, né, cara, se você continuar. Você sabe que você não vai parar num lugar muito bom. Sabe qual era o próprio governo, Ednilson? Os próprios grandes sabia que não compensava matar os crentes, os cristãos. Sabe por quê? Porque os caras davam o peito e diziam assim: ei, pra mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Pra que compensava matar um cara desse? Se o cara nem tremia as pernas quando ele sabia que ele ia morrer. Você imagina isso? Pastor, se você fosse um assassino, vamos supor, e alguém chegasse para você: ó, vou matar você por causa de tudo aquilo que você fez. Pastor, você ia tremer as pernas na hora, ia chamar todos os deuses possíveis para poder te ajudar. Mas a confiança de João, nesse que a gente está falando hoje, era tanta em Cristo, naquilo que ele viveu, naquilo que ele caminhou, no testemunho de Cristo, na palavra de Deus, que ele mesmo vai dizer: ei, não vale a pena, não vale. Não vale negar. As atitudes dele dizia para ele: não vale negar, não vale. Aí ele vai dizer: estava eu na ilha de Pátimos. Imagine como que estava a vida de João. Você consegue imaginar comigo, Andréia, a vida de João? As pessoas dizendo: caramba, ele andou com Jesus, ele caminhou com Jesus, viveu com Cristo, diz que ele ressuscitou, viu tantos milagres aí, e olha onde ele está, na ilha de Pátimos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ele não negava os valores dele, ele não negava aquilo que ele aprendeu. Ele caminhou com Cristo, ele tinha aprendido muitas coisas, e ele não negava Cristo, Joaquim, de maneira nenhuma. Independente de onde mandasse, se matariam ou se não matariam, se prenderiam ou se não prenderiam, se era fornalha, se era cova de leão, não importava. Os caras tinham a convicção. Sabe o que o Senhor ele está nos dizendo nessa noite? Eu quero pessoas que tenham uma palavra tão cravada dentro dos seus corações, que independente do que aconteça, não venha me negar, ou talvez fazer. Deixa eu te dizer uma pequena passagem. Às vezes nós somos assim. Ei, você conhece aquele cara ali? Você andava com ele. Ah, você caminhava com ele. Ó, Pedrão, eu não. Imagina, eu não. Não, eu não. Pode matar. Mas, sabe por quê? É porque existe um mal dentro de nós, que a gente acabou de cantar, que todo dia, ó, tá ali, ó, batendo, chamado velho homem, e fala: ei, para com isso, volta para trás, fala que você não conhece ele não. E nós negamos Jesus todos os dias nas nossas atitudes. Quantas das vezes o dia a dia das nossas vidas nos impede de chegar mais próximo de Deus, porque nós deixamos que isso nos tire da presença dele. Quantas das vezes um celular ele nos tira da presença de Deus? Quantas das vezes uma televisão nos tira da presença de Deus? Quantas das vezes a Netflix, o Facebook, o Instagram, o TikTok, seja o que for, quantas das vezes ei, você pode estar perguntando: aí você está pregando contra celular, contra televisão? Não, jamais. Eu não sou nenhum religioso. Eu estou aqui para ensinar aquilo que eu aprendi perante a palavra. Uma das coisas que eu aprendi, uma das coisas que eu estudei e eu aprendi, é que entre os religiosos é mais fácil proibir do que ensinar. E a palavra ela veio para ensinar e não para te proibir, ela veio para te ensinar. Anda no caminho quem quer. A gente tem que entender isso. Então nós temos que ensinar o caminho que deve andar. E quantas das vezes nós deixamos o nosso dia a dia tirar nós da presença de Deus? Esses dias eu estava ouvindo uma ministração
E virou até meme essa ministração. E a irmã brincando num culto de mulheres, ela disse assim: irmãs, Deus não tem problema que você passa 2 horas pó na cara. O problema de Deus é que você passa 2 horas pó na cara e não fica 5 minutos com a boca no pó. Cara, isso virou meme. Mas é verdade. Deus não tem problema que você mexe no celular. O problema de Deus é que você fica o dia inteiro no celular e não tira 5 minutos na presença de Deus. O problema de Deus não é que você assiste futebol. O problema é que o bendito do futebol começa às 7 horas e o culto também, mas vamos escolher o futebol. E isso é bem verdade na nossa geração. Eu tenho um encontro com tal pessoa a tal hora, mas eu tenho que voltar a tal horário para ir para o culto. E às vezes a gente deixa passar o horário. Isso é bem verdade na nossa vida. Não adianta nós sermos hipócritas, nós deixamos muitas coisas tomar o tempo com Deus, e Deus está dizendo: ei, para de deixar essas coisas tomar o tempo comigo. A qualquer momento eu posso estar batendo a porta. Você sabe qual é seu último dia? Ei, Davidson, você sabe qual é seu último dia? Essa pode ser minha última ministração, Ednilson. Esse pode ser meu último dia aqui na igreja. Eu não sei. E se Cristo me chama? Como que está meu tempo com Ele? Como que está a minha vida com Ele? Como que eu estou andando com Ele? E o Senhor chamava a minha atenção, porque essa palavra também é para mim. Filho, eu preciso que você me dê mais tempo. Eu preciso cumprir a chamada que eu tenho em você. Como que a gente transforma a vida de outras pessoas se a nossa vida não é transformada em Cristo? Como nós fazemos isso? Como nós vamos ser Bíblia para as pessoas aí fora que não lê, se nós mesmos não lemos? Como nós vamos falar para outras pessoas: pastor, seja cheio do Espírito Santo, se nós não somos cheios do Espírito Santo? Se nós não temos tempo de buscar a presença do Espírito Santo? O Senhor está dizendo: ei, a hora é chegada. A hora é chegada. E eu quero que você entenda que João, ele estava na ilha de Patmos, foi por causa da palavra de Deus. Foi por causa da palavra dele. Foi por causa do testemunho de Cristo. Os discípulos, eles não negavam os seus valores, eles não negavam aquilo que eles criam e que eles haviam vivido. Deixa eu te dizer uma coisa. O louvor a qual nós acabamos de ler, ele é baseado em Romanos capítulo 7. E eu vou ler só 2 versículos e eu quero te explicar algo. Romanos capítulo 7, não precisa abrir, eu vou ler para você. Versículo 15 diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, como entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Existe algo em nós que nos leva ao pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta eu subir aqui em cima e dizer eu sou santo, porque eu estou ministrando nessa noite. A palavra diz que a palavra própria vai dizer que aquele que diz que não peca, pecou porque mentiu. Porque é mentiroso. Nós todos pecamos, nós todos erramos, irmã Nália, todos nós. Mas existe uma lei. O próprio Paulo vai dizer: dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque com o Espírito pratico a lei dele, mas com a carne acabo praticando a lei do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. 24 diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Há algo muito interessante que eu estudei sobre esse versículo, sobre quem me livrará desse corpo de morte, porque isso me chamou muita atenção. Os romanos, sabe o que eles faziam quando eles pegavam as pessoas no ato matando? Pastor, eu te matava, e um dos romanos pegou no ato. Eles faziam o seguinte: eles pegavam eu que matei, pegava o corpo daquele que eu matei,
por lei, eles eram condenados à cruz, por lei. Mas antes disso, eles pegavam Paulo, o corpo daquele que eu matei, amarrava o corpo dele em mim, e me deixava isolado durante 3 dias, Ednilson, com aquele corpo amarrado a mim. E você acha que era amarrado de qualquer maneira? Não, era boca com boca, nariz com nariz, testa com testa, olho com olho, o cara morto. Porque o povinho que sabia maltratar era romano. Eles deixavam amarrado o morto no vivo. E se o cara conseguisse sair dessa vivo, ele estava livre, estava liberto. Se ele conseguisse. Sabe quantos conseguia, Ednilson? Nenhum. E eu vou te explicar o porquê nenhum conseguia. Evandro, a partir do momento que o corpo de morte estava no corpo daquele cara, começava a entrar em estado de decomposição, pastor. E a partir do momento que entrava no estado de decomposição, o oxigênio que existia em volta não entrava nas narinas daquele que estava vivo. Não tinha respiração. Era por isso que os caras morriam. Eles não morriam por fome, não morriam por sede. Era porque o corpo de morte sufocava tanto ele, que ele não tinha como respirar. Ele não tinha ar para respirar. E Paulo está dizendo aqui, quem me livrará desse corpo de morte? Eu e você tem um corpo de morte. O velho homem a qual nós matamos. O velho homem, irmã Nália, que existe dentro de nós, que nós matamos. E é por isso que ele disse, quem me livrará desse corpo de morte? Paulo, ele estava escrevendo essa carta para a igreja de Romanos, e ele sabia que se ele falasse dessa maneira, ele sabia que os romanos iam entender, porque era uma lei aplicada a eles. Olha a sabedoria do cara, irmã Nália, porque ele sabia que os romanos iam entender essa lei. E ele vai dizer, quem me livrará desse corpo de morte? Quem é que me livrará? Ele mesmo vai responder, graças a Jesus, que eu não vivo mais somente pela lei da carne, cometendo pecado, mas eu vivo pela lei do Espírito. Eu ouvi uma vez isso daqui, eu quero te dizer, existe 2 leões dentro de você, e é você mesmo que escolhe quem você alimenta. Existe 2 leões dentro de você. Eu não me recordo quando que eu ouvi isso, mas existe 2 leões dentro de você. E aquele que você mais alimentar é o que vai se fortalecer e vai matar o outro leão. A carne e o espírito. Ei, continuando todo o texto, ele vai dizer que ele viu ele viu Jesus. Tanto que quando ele diz, quando João, ele é arrebatado em espírito, e ele vê aquela cena, o temor dele, o medo dele deve ter sido tanto que Jesus já começa, ei, sou eu. Eu quem? Aquele que andou com você, fica calmo. Aquele que caminhou contigo, se preocupa não. Aquele que fez milagre, você viu, fica calmo. Porque um bom ouvinte da voz do Pai não precisa dizer, eu sou Jesus, olha eu fazendo. Não, ele diz somente, sou eu. E a gente sabe que é ele. E a gente sabe que é ele falando. E a gente sabe que é ele que está operando. A gente sabe. Aí ele vai dizer que era ele. E João vai ver toda aquela maravilha. Toda aquela maravilha. E vai dizer que ele vai cair como morto aos seus pés. Ô Paulo, você tem noção da glória de Deus tão grande que o espírito do cara caiu? Não foi ele que caiu, porque ele foi arrebatado em quê? Em espírito. A glória, Edilma, de Deus era tanta que o espírito do cara caiu sobre os pés dele mesmo. Tem noção, irmã Nália? Que o próprio espírito do cara caiu. Para você entender a glória que nem o espírito aguenta, de tão grande que é. E é esse Deus que você serve. E é esse Deus que você está aqui para glorificar. E é esse Deus que você está aqui para adorar. É Ele. A palavra de Deus diz que Ele não muda.
Então ele não ficou mais fraco, ele continua o mesmo. E no finalzinho do versículo, eu acho linda essa parte. No 18 vai dizer assim: e o que vivo, fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. Você tem noção que Jesus ele estava falando para João: e João, você está perante a um cara que morreu, mas eu estou vivo, e os próximos que virão depois de você é nós, tá? Vão continuar adorando a um Deus que é vivo, que é vivo. Um pouquinho antes ele diz assim, ele vai falar: e quando vi cair os seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua mão. Diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, que vivo e fui morto, e tenho a chave da morte e do inferno. Aqui: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro. Aí ele vai falar sobre, mandar sobre as cartas às igrejas. E virei-me para ver a voz do que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés como uma roupa comprida, e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se estivessem refinados numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Essa parte. E o seu rosto era como o sol que resplandece. O sol, quando está mais forte, pastor, normalmente é meio-dia, né? Era mais ou menos esse brilho e para mais. Em Apocalipse ainda, 22, vai dizer o seguinte. Presta atenção no capítulo 3, no versículo 3, perdão. Capítulo 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono de Deus e o Cordeiro e os seus servos. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina, e reinarão para todo sempre. Essa luz, ela habita em você. Essa luz, ela habita dentro de você. E existem pessoas aí fora, eu sempre digo isso, porque melhor do que... melhor não, desculpa dizer dessa forma, mas melhor do que estar pregando aqui, é você pregar para uma vida que não conhece a Cristo e ela aceitar Jesus. Eu digo melhor, porque é uma vida salva, não que seja fácil. Entenda. Melhor porque é mais uma vida salva. Que às vezes nós pregamos para cristãos de muitos anos, e muitas das vezes a palavra entra e ela passa por aqui. E às vezes a gente fala para uma pessoa que nem conhece Cristo, fala: Jesus pode mudar a sua vida, e isso muda a vida da pessoa realmente. Só essa palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma luz dentro de você, que ela resplandece do rosto daquele que tudo pode. E é através dessa luz que umas pessoas aí fora, com a luz que está dentro de si apagada, vai pegar um pouquinho dessa luz que tem dentro da sua candeia aí dentro e vai começar a acender também. Eu creio numa geração de pessoas transformadas para transformar. Eu posso crer nessa geração. Muitas pessoas, eu escuto muito isso, que a nossa geração é uma geração perdida. Eu escuto muito isso. Não é. É mentira do diabo. Mentiroso é ele. Porque há uma geração sendo transformada para transformar vidas aí fora. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero ficar de fora disso não. Eu também quero fazer a parte de ser transformado para transformar outras vidas. E não precisa ser um missionário, um evangelista para que outras vidas sejam alcançadas, não.
sentar do lado de uma pessoa no ônibus, talvez se a pessoa... Pode contar que todo cristão tem isso dentro de si. Alguém vai te contar sempre um problema. Você pode ter certeza. É no seu trabalho, é dentro do ônibus, é na escola. Alguém vai chegar, pastor nem te conhece, vai falar assim, meu, tô com um problema. Olha, minha família tá com isso, com aquilo. E começa a te contar como se ela te conhecesse, a pessoa te conhecesse, ó. Aí é nessa hora que a luz que começa a entrar dentro da outra pessoa, que existe em você. O que eu quero dizer é que essa palavra é que nós temos que carregar tanto a verdade dentro de nós, tanto, mas tanto, que outras pessoas começam a conhecer a verdade também. E não porque a gente fala, mas como a gente vive, como a gente anda, como a gente caminha, como a gente fala. Eu gosto de estudar muito sobre cristãos antigos e tal, e eu consigo ver um povo que foi tão destruído, um povo, Paulo, que foi tão destruído, por causa de pessoas que se mostravam tão grandes, que quem era pecador, que nós todos somos pecador, mas se colocando no lugar da pessoa que está grande, que se acha grande, o pecador dizia, cara, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, porque o nível de santidade, não estou dizendo todos, tá? Estou dizendo alguns, pastor. O nível de santidade era tanto, irmã Nália, tanto, que as pessoas que sabiam que eram pecadores, diziam, eu não posso nunca ser assim. Eu nunca posso ser alcançada por esse Cristo, Lígia. Porque o cara é santíssimo. O cara é o cara. E nós temos que quebrar isso. Nós temos que olhar para um pecador e dizer, cara, eu também sou pecador e eu estou lutando junto com você. Eu vou até o fim, vai ser com você. Eu ainda tenho as minhas lutas, eu ainda tenho as minhas falhas, eu ainda tenho os meus pecados, eu ainda tenho os meus erros, luto todo dia e até a vinda do Senhor nós vamos lutar junto. Nós vamos ir junto até o fim. Deixa a luz que existe em você brilhar e a palavra que existe dentro de você fluir, a ponto de alcançar outras vidas. Em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.